A porta do carro se fecha com um estalo seco, ecoando como um presságio sombrio. Polina aperta os olhos, tentando conter o turbilhão de memórias que a assalta. O ar-condicionado não consegue disfarçar o cheiro de traição que agora impregna cada respiração. Parabéns, esposa. Agora você não é ninguém. A voz do marido cortou o silêncio com um sarcasmo que doía mais que as fraturas ainda não cicatrizadas. Sua mãe assume seu negócio. Vai ter que implorar até por fraldas a ela. As palavras caíram como facas, mas Polina já sabia. Aquele homem nunca entendeu que o verdadeiro poder não se mede pela capacidade de andar, e sim pela de se levantar. O caminho até a casa pareceu uma eternidade. Cada pedra no jardim, cada sombra das árvores parecia sussurrar lembranças daquela tarde fatídica. Ela revivia tudo como um filme mudo e cruel. A janela aberta para deixar entrar o ar fresco após a tempestade, o pássaro que pousou na trepadeira, o equilíbrio perdido, os dedos se agarrando ao tecido frágil da cortina que se rasgou como seus sonhos naquele momento. O corpo caindo, o mundo girando e então, o impacto. Agarrar-se à vida tornou-se seu único negócio desde então. Você está bem? A mão dele no seu ombro era um peso morto, não um consolo. Polina conhecia aquele tom falso, aquele medo disfarçado de preocupação. Medo de que ela revelasse algo, de que desmascarasse a farsa antes da hora. Estou ótima, mentiu com um sorriso que não chegou aos olhos. Espero que a casa esteja, porque era isso que realmente importava. Aqueles tijolos, aquele telhado, cada detalhe escolhido com suor e determinação, comprados com dinheiro que ela mesma ganhou muito antes de conhecê-lo, muito antes de se tornar um problema a ser resolvido. A sogra já os esperava na porta, com um sorriso que mais parecia uma careta de vitória. Aquela mulher que a tratou como uma caçadora de fortunas, que a humilhou por anos até que Polina provasse com números, contratos e sucesso, que seu valor não dependia do sobrenome do filho. Minhas joias. A velha hipocrisia escorria da voz da sogra. Por que demorou tanto para abrir? Os vizinhos já devem estar comentando. Polina conhecia bem aquele jogo. A mesma mulher que por acidente encontrou extratos bancários deixados, ou plantados, em lugar algum, e que, com perguntas insinuantes, tentou forçar uma divisão do que nunca lhe pertenceu. Metade é do meu filho, querida. Assina aqui, é para seu bem. Mas Polina nunca foi ingênua. Recusou cada pressão, cada chantagem velada. Meu negócio existia antes de vocês dois entrarem na minha vida, respondia com uma calma que os deixava furiosos. Não preciso de ajuda de quem só sabe sugar o que não construiu. A sogra então mudava de tática. Pobrezinha, sozinha, frágil. Como vai lidar com o mercado internacional sem nós? Como se ela não tivesse uma equipe leal, como se sua mente brilhante tivesse se apagado junto com a mobilidade das pernas. Agora, enquanto a cadeira de rodas avançava pelo corredor que já foi seu reino, Polina sentia o cheiro de vitória podre daqueles dois. O marido, um fantoche nas mãos da mãe, que assinou documentos enquanto ela ainda lutava contra os efeitos da anestesia. Justiça poética, ele chamava. Você nos desprezou, agora vai depender de nós. Mas eles esqueceram um detalhe crucial. Polina sempre teve um plano B. E enquanto a sogra se deliciava com a cena da nora derrotada, enquanto o marido se gabava de sua esperteza, uma engrenagem silenciosa já havia sido acionada. Os arquivos na delegacia, as gravações guardadas, as testemunhas preparadas, tudo esperava o momento certo. Porque se havia algo que Polina aprendeu na queda era que às vezes, é preciso tocar o fundo para enxergar com clareza quem te empurrou. E quando a verdade vier à tona, não serão só as pernas dela que vão tremer. A queda dele será muito mais dolorosa. Afinal, quem brinca com fogo não deveria se surpreender quando as chamas voltam para queimar. E Polina? Polina estava apenas começando a acender o fósforo. O primeiro passo foi dar início à investigação. E não qualquer investigação, mas aquela que desenterrou cada detalhe podre com a precisão de um cirurgião. A procuração fraudulenta, assinada sob efeito de sedativos pesados, que não valia nem o papel em que foi rabiscada. Depois veio o depoimento irrefutável da enfermeira Cecília, que flagrou o momento exato em que, grogue e vulnerável, Polina foi induzida a colocar sua assinatura em documentos que nunca deveria ter visto. E por fim, a cereja do bolo, a teia de desvio de dinheiro, a manipulação de ativos, a farsa financeira orquestrada com base naquela procuração de mentira. A justiça não demorou. Não quando as provas são tão contundentes que até o ar parece se curvar sob seu peso. Uma pena que a sogra, aquela serpente de língua bifurcada, tenha escapado ilesa desta vez. Mas o ex-marido? Ele não teve a mesma sorte. A polícia o desmontou em menos de uma hora, como um castelo de cartas sob um sopro. E ele cantou.
Cantou alto, cantou tudo, jogando até a própria mãe sob o ônibus, como se isso pudesse atenuar a queda que o esperava. Agora ele tem tempo de sobra para refletir sobre suas escolhas, atrás das grades, onde o sol mal consegue alcançar. Polina, por sua vez, recuperou tudo. Cada centavo, cada documento, cada pedaço de dignidade que lhe foi roubado. Vendeu a casa que mais parecia uma prisão de memórias ruins e se mudou para um lugar onde o ar não cheirava a traição. Trabalhou, se reconstruiu, e em menos de um ano já estava de pé, não apenas em pé, mas mais forte do que nunca. Ao seu lado, os amigos que nunca duvidaram, a equipe que a apoiou sem hesitar, até os pais, que atravessaram continentes só para segurar sua mão nos dias mais escuros. Não, ela não superou a traição do marido. Superar implica que doeu. Talvez ela simplesmente tenha entendido, muito antes do resto do mundo, que aquele homem já havia se perdido no momento em que começou a dividir o que nunca foi dele para começar. Por isso, quando soube da condenação, quando ouviu que ele choramingava na prisão por não ter exigido sua parte do que foi comprado juntos, ela apenas sorriu. Um sorriso frio, quase clínico, como quem observa um inseto se debater na teia que ele mesmo ajudou a tecer. Enquanto isso, naquelas visitas esparsas à prisão, a sogra resmungava entre os dentes, xingando a ingrata que ousou recuperar o que era seu, que poderia ao menos ter dividido o dinheiro do advogado, afinal, a casa foi comprada no casamento, sua burra. O filho se calava. Sabia que se a mãe descobrisse que Polina had lhe dado sua parte, e que ele a desperdiçou em uma defesa patética, o inferno que ela armaria faria a prisão parecer um spa. Alguns segredos são melhores guardados, mesmo entre quatro paredes de concreto. E você? Com quem se identificaria nessa história? Com a resiliência que transforma feridas em cicatrizes fortes? Com a justiça que, embora tardia, não falha? Ou com os que, no fim, colhem exatamente o que plantaram? Cada like aqui é um lembrete de que histórias como a de Polina não são exceção, são escolhas. Cada compartilhamento uma prova de que a verdade, por mais enterrada que esteja, sempre encontra um caminho até a luz. Assine e acompanhe, porque o amanhã é feito das decisões que tomamos hoje. E as memórias que construímos agora? Elas serão os tesouros que nenhum roubo, nenhuma traição poderá jamais nos tirar.